Olá, esses dias eu fui questionado por um amigo meu dizendo bem assim: você leva muito a sério a sua fé em Deus, você deveria levar a vida mais light. E eu falei bem assim para ele: eu não levo a vida light porque eu fui educado por Deus. E ele questionou bem assim: mas um monte de gente foi educado por Deus e leva uma vida mais light, não tão rigorosa igual a sua. Então eu disse para ele bem assim: imagine que você tivesse a certeza absoluta de que existe Deus. Aí ele imaginou? Sim. Se ele te desse uma ordem, você ia obedecer ou você não ia obedecer? Claro que você ia obedecer, porque ele é o Todo-Poderoso. E contra o Todo-Poderoso você ia ter grandes problemas. Concorda ele? Sim. E eu disse para ele assim: é isso que acontece comigo. Eu tenho absoluta certeza da existência de Deus. E como que eu tenho essa absoluta certeza da existência de Deus? Simples, eu fui educado pelo próprio Deus vivo. Quando eu falo para as pessoas eu fui educado por Deus, não é porque eu li a Bíblia, não é porque eu ouvi de alguém. Não, eu realmente fui educado por Deus. Vou te dar um exemplo para você que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, eu fui viajar para o Nordeste, para Pernambuco, com a minha família e fui lá para Belo Jardim. Bom, lá eu encontrei alguns chocolates e tinha alguns encartes nesse chocolate com alguns dinossauros. E eu questionei a Deus: se tem os dinossauros, se é tanta certeza, por que ele não consta ou não fala na sua Bíblia? Então, na mesma hora, no mesmo momento, eu saí de mim, do meu corpo, e fui parar no espaço. Gente, eu estava literalmente no espaço. E uma voz começou a falar atrás de mim, e eu não conseguia ver o que era. E ela falou bem assim: Cleiton. Eu disse: oi. Ele disse: olha para baixo. Aí eu olhei para baixo e ele disse: o que você vê? Aí eu falei para ele: eu vejo o planeta Terra. Aí ele começou a dizer para mim bem assim: no início eu dei essa terra aos grandes dragões. Ele falava bem assim dos dinossauros, dragões. Mas pela ganância e pelo egoísmo deles, eu tirei deles. E pelo mesmo motivo, tirarei dos homens. Quando ele terminou de falar, eu não sei como, eu voltei aonde eu estava. É uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo sensacional. É essa palavra que eu tenho para dizer, sensacional. E quando você volta com uma certeza tão grande de que Deus existe e Ele te educa, Ele te ensina. E quando eu voltei, eu pensei: então quer dizer que se eu pedir, Deus me explica. E não me explica na palavra, como a maioria das pessoas vê. Ele me explica literalmente, falando comigo. Para você ter ideia, são tantas vezes que Deus falou comigo literalmente, como eu estou falando com vocês, que se eu fosse fazer um vídeo para cada coisa que ele já falou comigo, ou para cada situação que eu já vivi com ele, eu ia demorar uns 10 anos. Então, é isso que faz eu servir a Deus, a certeza da existência dele. Eu não posso ir contra aquilo que eu sei que é verdade. Então, é por isso que eu sirvo a Deus com tanto fervor. E nada, eu acho que ninguém consegue tirar isso de mim, porque eu fui educado por Deus. Algumas pessoas não passaram por isso. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que foi educado pelo próprio Deus. Talvez algumas pessoas na palavra de Deus na Bíblia, sim. Mas eu, por enquanto, só me vejo assim. Então, nesse contexto, eu fico preso. Tipo, você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Porque ir contra a palavra de Deus é ir contra aquilo que eu vivi. Na pele, gente, eu não posso. Então, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo recursos, eu não posso pegar esse dinheiro e gastar à tona. Eu não posso ficar demonstrando para as pessoas que eu tenho ou menosprezando as pessoas, porque Deus não gosta disso. E eu tenho a certeza dele e eu não posso. Eu tenho que realmente viver aquilo que ele quer que eu viva. Não é porque a minha fé é inabalável. É porque a minha fé foi criada por ele. Algum motivo? Tem isso? Deve ter. Para alguma coisa? Possivelmente. Eu só não sei do que é, do que se trata. Eu só sei que eu fui educado por Deus. Espero que vocês tenham entendido por que a minha fé é tão inabalável
E por que eu não questiono palavra nenhuma de Deus? O que ele falou é lei e eu obedeço. É isso. Muito obrigado.